Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Luan, trabalho aqui na eHub Investimentos já há 3 anos e venho ajudando pessoas a investirem o seu dinheiro da melhor forma possível, de acordo com o perfil do investidor de cada um. E hoje a gente vai falar sobre os fundos multimercados quantitativos. E agora, uma parte que eu gostaria muito de deixar claro aqui, que eu sempre quis fazer, tá bom? Solta a vinheta. É claro. E para você que é novo por aqui, clica aqui embaixo, se inscreve no canal para você sempre ficar por dentro do que a gente mandar aí de informações novas para vocês. Bom, então vamos lá. Hoje a gente vai falar dos fundos quantitativos e o que é de fato um fundo quantitativo. Para explicar o que é um fundo quantitativo para vocês, a gente vai pela ideia de que um fundo quantitativo ele vai usar uma ferramenta de tecnologia ao seu favor. Então a gente pode achar que quantitativo é algo muito complicado, a gente pode imaginar um monte de robô, mas o que na verdade é simplesmente a tecnologia, né, usada de acordo com o que os gestores ali do fundo colocou de padrão do mercado para poder se beneficiar de algum movimento do mercado que nós, seres humanos, não conseguimos ver e atuar de forma ali rápida, tá? E para complementar e ficar de fácil entendimento para vocês, eu vou contar aqui para vocês uma analogia que um grande amigo meu que trabalha num fundo quantitativo contou numa primeira conversa que a gente teve com ele. Imagina que antigamente, para procurar ouro, a gente precisava fazer a peneiração daquelas rochas, daquelas pedras, para encontrar algumas pepitas de ouro. Antigamente era muito mais fácil, a gente conseguia ver a olho nu aquela pequena pepita de ouro. E o que vem acontecendo de lá para cá é que as coisas evoluíram, a gente começa a usar a tecnologia a nosso favor. Então, hoje em dia, se a gente for pensar em peneirar ouro, a pessoa vai olhar para você e vai falar, pô, você é louco. E o que acontece hoje em dia? Hoje em dia, a gente usa produtos químicos que vão definir qual material é e não é ouro. Dessa forma, a gente vai conseguir extrair o ouro de uma forma muito mais fácil. E assim como o ouro, a gente também evoluiu em outras coisas. E assim também é nos investimentos. Nos investimentos, a gente não pode se basear simplesmente em uma única informação. A gente vai precisar colher várias informações. E hoje em dia todo mundo sabe que informação tem a rodo na internet. Um ser humano não consegue pegar todas aquelas informações e tomar uma decisão que seja realmente, de fato, o que esteja acontecendo, porque a gente recebe inúmeras informações hoje que pode deixar a gente muito confuso na hora de tomar uma decisão. E por isso, os fundos quantitativos são importantes na hora de uma tomada de decisão, porque os fundos quantitativos eles vão identificar exatamente um padrão de mercado para que, se eles, de acordo com aqueles dados, se aquilo ali juntar e der a informação que eles querem, eles vão tomar uma decisão e possivelmente uma decisão mais certeira do que um humano consegue promover ali para um fundo de investimento. Mas afinal, como é tomada a decisão do gestor comprar ou vender, já que ele não está ali de fato realmente comprando ou vendendo, ele está implementando aquele modelo computacional para tomar a decisão. E isso é dividido em 4 etapas. A primeira etapa são o colhimento de dados. O gestor vai simplesmente colher dados passados para poder comparar esses dados num modelo futuro. A segunda é a criação de um modelo computacional de fato. Ele vai rodar um modelo de acordo com aqueles dados que ele colheu. O terceiro, ele vai fazer o teste para ver se aquilo realmente funciona. E por último, ele vai colocar para rodar no fundo de investimento. Para mostrar para vocês um pouco dos fundos propriamente dito, eu vou mostrar aqui para vocês o fundo Zaratustra. Tá? Então vocês estão vendo ali o histórico dele desde o início do fundo, né? A gente tem um histórico ali de 9 anos, então não é um fundo novo, é um fundo que já tem uma história. A gente percebe aqui um pouco de volatilidade, o que é normal para um fundo multimercado. E um detalhe muito importante que a gente tem sobre esse fundo é que ele tem esse viés de realmente ficar durante muito tempo um pouco de lado, né? O de lado que a gente fala é simplesmente não render e nem perder e nem ganhar. E num determinado momento ele consegue
subir e recuperar todo aquele padrão, todo aquele tempo que ele ficou parado. Por que isso? Lembra daqueles modelos computacionais que a gente falou anteriormente? Esses modelos, eles estão pegando algum dado de algum modelo passado e estão tomando algumas decisões. Eles estão errando, eles não estão acertando o tempo inteiro. Até porque, se eles acertassem o tempo todo, seria um fundo só ganhador. E aí não é assim que funciona. Nesse caso aqui, ele consegue se beneficiar de algum movimento atípico que acontece no mercado e que seja muito direcional. Ou seja, não importa se a bolsa vai cair muito ou se vai subir muito, ou dólar ou qualquer outro tipo de ativo, desde que ele suba ou caia muito, ele vai se beneficiar desse movimento. E aí quando a gente tem a bolsa um pouco de lado, fica aquele movimento de vai e volta, mas que não vai muito, ele costuma ficar ali lateralizado. Luan, como que eu faço para investir nesse fundo? É muito simples. Tá? Ele tem um mínimo de 10 mil reais para você começar a investir nele. Tá? Lembrando que esse Zaratustra aqui, ele está aberto e ele vai ficar aberto por pouco tempo. Inclusive, se você tem interesse de saber um pouquinho mais sobre esse fundo, conversar com um dos nossos assessores, tem um link aqui embaixo para você abrir conta. É só clicar, fazer o seu cadastro rapidinho que você vai conseguir conversar com a gente. E um detalhe muito importante sobre esse fundo, e não só esse fundo, mas todos os fundos multimercados, é que eles têm uma taxa de administração um pouco mais elevada por ser um fundo de multimercado, e esse aqui ele tem uma taxa reduzida. Para você investir nesse fundo de investimento, você tem uma taxa de administração de 1%, tá? Essa taxa ela é reduzida realmente para esse fundo porque eles gostam de entregar resultado. Logo, a taxa de performance é um pouco maior, sendo de 27,5%, caso o gestor consiga ultrapassar o seu benchmark do mês anterior. O fundo tem uma volatilidade de aproximadamente 12%, tá? Anualizado. Isso depende do cenário. Claro que a gente está passando por um cenário um pouco mais volátil, o fundo acaba sendo um pouquinho mais volátil também naturalmente. Mas é uma volatilidade até que tranquila, se a gente for comparar com uma volatilidade da bolsa propriamente dita. E agora, uma das informações mais importantes do fundo, que é o retorno dele. Quanto de retorno realmente esse fundo conseguiu entregar para quem investiu nele, né? Então a gente tem um retorno acumulado aqui de 291% do CDI. É claro que a gente tem CDIs diferentes ao longo do tempo, mas um estudo de 9 anos de mercado, ou seja, esses 9 anos que o fundo já está no mercado financeiro, em retorno absoluto, ele é primeiro lugar de todos os fundos multimercados. Então, é claro, a gente tem um pouco de volatilidade no fundo, mas no longo prazo é sempre muito mais benéfico você deixar o seu dinheiro ali e por mais que você veja o fundo ali lateralizado durante algum tempo, você pode confiar na gestão, porque eles estão sempre atuando em modelos novos. E aí você pode estar se perguntando, Luan, será que não é muita volatilidade para minha carteira? Será que eu não consigo equilibrar isso de alguma outra forma? E a resposta é sim. A gente consegue colocar um outro fundo da casa, da mesma gestora, só que segue modelos diferentes que, complementados, a volatilidade vai diminuir muito e você vai conseguir quase o mesmo retorno, né? Possivelmente o mesmo retorno. E esse outro fundo é o Sigma. Vocês estão vendo aí na tela, ele também tem um grau de volatilidade. A gente percebe que ele é até um pouco mais agressivo que o próprio Zaratustra, mas se comprados os dois juntos, com o mesmo financeiro, olha só o que acontece. Então a gente percebe aqui que os dois têm um grau de volatilidade até que razoável, só que quando a gente coloca ele em par, ou seja, a gente coloca um financeiro em um e coloca um financeiro em outro, a gente tem uma menor volatilidade. Isso significa que o seu fundo vai ser o seu financeiro ali de fato vai ter menos volatilidade e o retorno não vai ser tão bom quanto você estaria investindo em um ou em outro, tá? Você diminui o seu risco e continua ali com o seu grau de retorno muito bom. O Sigma, ele leva um investimento mínimo um pouco menor, de R$1.000, e até por isso a grande importância de você aproveitar que o Zaratustra ainda está aberto para você conseguir colocar o mínimo do Zaratustra, que hoje seria os R$10.000, e também colocar algum aporte financeiro no Sigma, para aproveitar essa estratégia dos dois. Lembrando que esses dois fundos de investimentos, eles não são recomendações para vocês, é sempre muito bom olhar o teu perfil individualmente para saber se realmente faz sentido para você ou não, e para isso a gente tem o link aqui na descrição para você conseguir abrir a sua conta e falar com um dos nossos assessores, tá bom? Se inscreve no canal, curte o vídeo, pode comentar aí se tiver alguma dúvida e até mais.